A revista Piauí, revista mensal, que propicia um dos mais densos debates sobre a realidade nacional e internacional, traz uma ampla matéria a respeito de um livro e de um autor. O livro chama-se O Capital no Século XXI, que tem edição francesa e inglesa e provavelmente logo terá edição na língua portuguesa. Esse livro demandou 20 anos de pesquisa, senhor presidente, e foi escrito com base no trabalho de mais de 20 pesquisadores, inclusive alguns prêmios Nobel em economia. Esse livro, editado nos Estados Unidos pela editora da Universidade Harvard, teve o maior volume de vendas de todas as publicações daquela universidade durante 101 anos. O livro, segundo a revista The Economist, revoluciona o modo como as pessoas enxergam a história econômica dos últimos 2 séculos. E é um livro muito importante para trazer essa tribuna, porque inova em vários aspectos. Primeiro, ao invés de ser uma obra de um pesquisador solitário, é uma obra, como eu já falei, de uma grande equipe. E uma obra que tem uma ferramenta extraordinária, que é a internet, adentrando os laboratórios de pesquisa e as bibliotecas mais conceituadas do mundo. O segundo aspecto desse livro é que ele muda totalmente a lógica econômica vigente na atualidade. O mundo vem se movendo há muitos anos pela lógica matemática. Todas as teses econômicas se baseavam fundamentalmente em especulações matemáticas e apreciações matemáticas. Esse livro não. Esse livro é baseado em meticulosa, demorada pesquisa durante o comportamento da economia mundial durante os últimos 100 anos. E estabelece como grande advertência a de que a desigualdade na sociedade humana vem crescendo de 6% a 7% ao ano. Estabelece que o grande desafio da humanidade é combater a desigualdade. O grande desafio dos governos é combater a desigualdade. O grande desafio dos congressos é combater a desigualdade. Em recente pronunciamento, o presidente Barack Obama
disse que a desigualdade é o desafio extremo da nossa época. Vejamos o que ocorre nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a pátria cantada em prosa e verso aqui no Brasil como a nação da sociedade com qualidade de vida, welfare state, nos Estados Unidos, 1% das pessoas mais ricas controlam 40% da riqueza do país. E em outro livro que é indispensável nós lemos para que possamos projetar o futuro dessa pátria, o livro do ex-vice-presidente americano Al Gore, O Futuro, ele diz que 400 famílias norte-americanas assambarcam uma riqueza que corresponde a todo o capital de 130 milhões de norte-americanos. Pois bem, senhor presidente, havia uma tese que foi longamente exposta durante o regime autoritário que combatemos, de que primeiro era preciso fazer crescer o bolo para depois distribuir. Essa teoria era baseada na célebre curva de Kuznets, o Prêmio Nobel de Economia, que recebeu esse galardão com a tese de que o capitalismo gera dois setores produtivos, um tradicional e outro moderno. Enquanto a coexistência do tradicional e do moderno for mais ou menos equivalente, haverá uma redução da igualdade, haverá um aumento da desigualdade, mas que, a partir de um certo tempo, a indústria tradicional migrando para a indústria mais avançada, gerará uma retomada da distribuição da riqueza. É a famosa curva de Kuznets, que corresponde a um U de cabeça para baixo. O economista Thomas Piketty, o francês que é autor da nova tese que vem revolucionando o mundo, ao ponto de produtores de documentários de televisão estarem querendo comprar em verdadeiro leilão os direitos autorais para transformá-los em programas de televisão. Ao ponto de um grande produtor cultural querer comprar direitos autorais do livro para transformá-lo numa ópera. E ao ponto de um prêmio Nobel apresentá-lo como uma espécie de pop star mundial. O livro do francês Thomas Piketty inverte aquela curva de Kuznets. Ao invés de U de cabeça para baixo, U de cabeça para cima, estabelecendo como base do desenvolvimento a retomada da igualdade. E o grande economista francês, o jovem economista francês, que já aos 22 anos publicava teses
laureadas. A tese dele é uma fórmula matemática simples, como aquela célebre fórmula matemática com que Albert Einstein criou a teoria da relatividade. A fórmula do economista Kuznets é de que R tem que ser maior do que G. Ou seja, de que a economia tem que crescer mais do que a acumulação da riqueza. Eu trago à tribuna essa matéria, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para que ela sirva de meditação. Na comissão O Senado no Futuro, o senador Cristóvão Buarque e eu estamos pesquisando aquilo que possamos fazer hoje para ser produtivo nas próximas décadas, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais equilibrada, sem os cenários dramáticos e deprimentes de hoje, os cenários da corrupção, da criminalidade, da baixa eficiência dos serviços públicos, dos serviços de educação, de saúde, o baixo crescimento dos investimentos em infraestrutura e na inovação. Nós estamos prospectando o que é que nós devemos fazer hoje para construir um Brasil sustentavelmente desenvolvido. E por isso é importante que reflitamos sobre esse livro, sobre essa nova lição que revoluciona a economia, que estabelece como principal preocupação no mundo a redução das desigualdades. O economista francês Thomas Piketty propõe o imposto mundial sobre as fortunas, sobre a riqueza. Evidentemente que é uma utopia, mas de utopia em utopia vai se atingindo uma nova realidade. Trago à tribuna essa reflexão para que possamos efetivamente, tratando de debater aqui a profundidade da crise nacional, as razões da crise nacional, as razões da desigualdade que foi reduzida, principalmente durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas que ainda é muito grande, que ainda é imensa. As razões que fazem um trabalhador ter que enfrentar 3 ou 4 horas no transporte público para chegar ao trabalho e para retornar à sua casa. É preciso que reflitamos sobre isso. E o fator principal, a causa principal dos problemas nacionais, dos problemas sociais, dos problemas econômicos, dos problemas vivenciais, dos problemas das cidades inchadas, das cidades superpovoadas, das cidades favelizadas, Raimundo, das cidades subhabitadas. Nesse instante, se você puder me ligar em O problema 30 fundamental minutos, eu agradeço, tá? é esse Obrigado. da acumulação da Não, eu riqueza. te ligo. Reflitamos, pois, sobre a tese do professor Piketty. Ele traz uma nova luz para políticas de governo a serem estabelecidas prioritariamente
para tributar a riqueza, tributar as fortunas e estabelecer progressivamente uma sociedade mais igual. Vossa Excelência, permite uma parte, senador Luiz Henrique. Com muito prazer, nobre senador Eduardo Suplicy, esse à parte vem da sua renda mínima para a sua competência máxima. Prezado senador Luiz Henrique, Vossa Excelência traz aqui uma reflexão muito significativa sobre o autor Thomas Piketty, que nesses últimos meses, a partir do lançamento de seu livro sobre o Capital, passou a ter uma enorme influência no pensamento econômico mundial. A Vossa Excelência menciona a reportagem da revista Piauí. E justamente também há hoje uma entrevista de Thomas Piketty na Folha de São Paulo para a Eleonora de Lucena, no caderno Mercado, com o título Desigualdade e Ameaça Verdadeira à Democracia. É interessante que, ao mesmo tempo que Thomas Piketty, no seu livro, analisa as crescentes desigualdades no mundo e muito em especial nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos e diversos países da União Europeia. Por outro lado, ele até menciona que, nas suas palavras, não tivemos condições de apurar dados precisos sobre o Brasil. Tentamos muitas vezes, mas não conseguimos dados apropriados para a nossa pesquisa. O problema é a falta de transparência em dados referentes a imposto de renda, por exemplo. Ou seja, ele não chegou a analisar no seu livro, em profundidade, como estamos no Brasil. Mas é fato que, diferentemente de muitos outros países, nesses últimos... Desde quando, em 1996, estávamos com um coeficiente Gini de desigualdade da ordem de 0,61, que nos colocava entre os 3 países mais desiguais do mundo. De 2001 e 2002, quando estávamos com 0,59, viemos diminuindo progressivamente. O último dado sobre o coeficiente Gini de desigualdade é de 2012, ainda não foi divulgado, de 2013, mas com algo em torno de 0,51 a 52. E, portanto, com as diversas políticas econômicas e sociais implementadas pelos governos do presidente, antes pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que iniciou alguns programas sociais, mas que foram melhor desenvolvidos a partir de 2003. Então, houve progressivamente e gradualmente uma diminuição da desigualdade, felizmente, no país, e que é acompanhada da evolução de nosso processo democrático. O Thomas Piketty, ele coloca, se me permite ler um trecho aqui, o senhor descreve a desigualdade, é uma ameaça à democracia, e ele diz, é uma ameaça verdadeira. O capitalismo do século XXI traz extrema desigualdade. A certo ponto, isso pode trazer riscos para as instituições democráticas. Outra ameaça é a resposta nacionalista. Quando não conseguimos resolver os problemas sociais, é tentador achar culpados. Trabalhadores estrangeiros, outros países, a Alemanha, a China. É preciso discutir uma taxação adequada para assegurar benefícios gerais, senão correremos sérios riscos. A batalha política é muito complicada, as pessoas precisam entender as opções e é importante discuti-las. Vossa Excelência chama a atenção de como a democracia é tão importante para que o nosso sistema econômico, com participação do Estado de forma muito significativa, como é que poderemos
compatibilizar o sistema de mercado, a forma de propriedade privada, o capitalismo, com instituições que, sobretudo através da democracia, venham a fazer de nossa nação uma sociedade civilizada, caracterizada por justiça. Daí a relevância de bem pensarmos em qual o sistema tributário adequado e, inclusive, de como prover a cada um o suficiente para assegurar a sua sobrevivência, e eis porque será importante logo chegarmos às formas de financiamento de uma renda básica incondicional para todo e qualquer brasileiro e até para os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais. Eu quero cumprimentá-lo por trazer aqui esta reflexão importante sobre a contribuição deste economista Thomas Piketty. Parabéns. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e queria destacar alguns aspectos do livro do professor Thomas Piketty, Capitalismo no século XXI. O primeiro aspecto é que, assim como há uma concentração de renda dentro dos países, há uma concentração de renda nos países mais avançados, esvaindo as economias dos países periféricos através ganhos de capital, através de transferência de juros, de lucros e etc. O segundo aspecto que eu queria estabelecer na parte de Vossa Excelência é que Thomas Piketty diz claramente que é uma ilusão pretender que o mercado resolva os problemas da desigualdade, né? E os problemas da desigualdade têm que ser resolvidos pela intervenção governamental, pela regulação governamental, pela ação dos congressos como o nosso, né? Dentro até da teoria da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, né? De que nas relações entre o cidadão e o mercado, estabelecia o peso maior do mercado numa balança, era preciso colocar o peso do governo na outra para estabelecer o equilíbrio social. E a terceira questão que ele menciona aqui, só uma fórmula de reduzir a desigualdade, só uma fórmula de produzir o acesso das categorias menos assalariadas em direção a uma qualidade de vida melhor é através do tributo progressivo. E nesse ponto, ele elogia, Vossa Excelência pode ver que no livro dele ele elogia o imposto de renda brasileiro, que é progressivo. Embora ele entenda que a taxa maior do nosso imposto é muito mais baixa que a praticada nos Estados Unidos, que era chegava a 90% e foi reduzida para 40% nos últimos anos. Então, é efetivamente uma obra revolucionária, como foi a de Adam Smith, como foi a de Malthus, como foi a de David Ricardo no passado. A obra de Thomas Piketty é realmente uma obra revolucionária sobre a qual devemos nos debruçar. Muito obrigado, senhor.